Oi, boa noite, pessoal. Meu nome é Liliane e a gente vai começar hoje uns estudos, uma série de estudos de no máximo 10 minutos cada um. A gente vai tentar fazer isso em 7 minutos, tá bom? A gente vai estudar a Bíblia. E a Bíblia, assim, de um jeito bem fácil, divertido. A gente vai estar usando uma versão chamada versão na linguagem, versão na linguagem de hoje, que é bem fácil, é o português que a gente fala no Brasil, tá? E são vários temas, porque tem duas maneiras de você estudar a Bíblia. E na verdade é muito simples, você não precisa ser pastor, padre, reverendo, nada disso para entender. A única coisa que você precisa é ter a Bíblia, ler a Bíblia e fazer uma pequena oração. O que é uma oração? Bate-papo com Deus assim, ó. Deus, essa é a oração. Por favor, eu quero falar que o Senhor é todo-poderoso, eu quero agradecer pela minha vida e por a gente estar aqui vivo, né? E quero pedir que o Senhor dê entendimento, ensina, seja o nosso professor aqui essa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, é só isso. E ele vai explicar pra você exatamente, então eu tô aqui só pra te auxiliar. Como é que você estuda a Bíblia? De duas maneiras, tá? Você pode estudar por temas, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Sempre a gente vai estudar um tema diferente. Então a gente vai falar sobre quem é Jesus, ele é Deus, a Bíblia é verdadeira, reencarnação, homossexualismo, sexualidade, namorado, perdão, assassinato. A gente vai falar desses temas, onde a Bíblia, como que a Bíblia trata isso. E a outra maneira de você estudar a Bíblia é você estudar um livro inteiro. Então, eu vou começar a ler a Bíblia, começa no Novo Testamento. Leia um evangelho. Eu vou ler Marcos, que é um evangelho bem rápido, assim, é um resumão do que Jesus fez aqui na Terra. Depois você vai para, sei lá, para Coríntios. Vai entender que Coríntios é uma igreja lá na Grécia, algumas regras lá de Coríntios, como é que funcionava. Então, você vai lendo um livro. Então, essa é a maneira de você estudar a Bíblia. Ou por temas, que é o que a gente vai fazer aqui, ou por um livro. E sempre você vai começar do Novo Testamento, tá bom? E aí você vai ler o livro inteiro e vai ter esse entendimento. Então, hoje o nosso tema é o seguinte, é cristianismo. O que quer dizer cristianismo? Cristianismo é uma religião, é uma lista... Porque as pessoas entendem assim, cristianismo, o que é ser cristão? É uma lista de regras que você tem que seguir, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ih, Jesus, glória a Deus, amém, Jesus. São palavras que as pessoas usam, né, como amuletos. O que é ser cristão? Então eu vou começar a falar o seguinte pra vocês. Eu não gosto, as pessoas inventaram alguns nomes, né? As pessoas falam, eu sou evangélico, eu sou protestante. Protestante porque Martinho Lutero e Calvino, eles protestaram, eles eram padres e protestaram contra o que a igreja estava fazendo naquela época. Arrecadando dinheiro em nome de Deus. Nada como está acontecendo hoje, né? Tudo igual. Então, a outra fala assim, eu sou evangélico porque segue o evangelho. Outro fala, eu sou católico, sigo a igreja católica. É tudo igual. Na verdade, o que a Bíblia diz é cristão. Cristão é um cara, um homem, uma mulher, que acredita que Jesus é Deus. Ele é filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. Ele sempre existiu. E ele resolveu, porque Deus mandou ele aqui, é ele mesmo. A gente não entende muito bem esse negócio que Pai, Filho e Espírito Santo é 3 em 1. Não dá para entender com a mente humana. Ele resolveu vir aqui na Terra fazer um plano para trazer o homem para perto dele. Porque o homem é tão ruim, tão podre, e ele herda o que a gente chama de pecado, que são os desequilíbrios, do jeito que você quiser, mas a Bíblia fala pecado. Ele herda na genética. Então isso já passa no bebezinho aquela maldade, aquele sentimento ruim, e passa sentimentos bons também. Passa a cor de olho. E também ele observa dos pais coisas boas e coisas ruins. Então todo mundo é ruim. E aí o que Jesus veio fazer? Ele resolveu vir aqui como um homem. Ele não precisava ter nascido como um homem, ele veio como um homem para trazer o homem para perto dele. Então ele não veio só para dar um bom exemplo. Ele veio para uma parte espiritual mudar aqui a mentalidade do homem, que só ele pode fazer isso, tá? Então é isso que é o cristianismo, não é uma religião. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Na verdade, como é que funciona ser cristão? Ser cristão você tem que fazer duas coisas básicas. Tem que fazer, não tem jeito. É bater papo com Deus o tempo todo. Pode ser no banheiro, na privada, tomando banho, pode ser comendo, pode ser dormindo, pode ser de joelho no seu quarto sozinho, pode ser na piscina, onde você quiser, como você quiser. Conversa com Deus. É bater papo em tudo. A roupa que você vai comprar, a raiva que você ficou daquela pessoa que te xingou no trânsito. Tudo isso você conversa com Deus. Essa é o número 1, é bater papo, que a gente chama de oração. A Bíblia fala que é oração. E a segunda coisa que você tem que fazer é ler a palavra. E é muito legal porque como a gente está explicando o que é um cristianismo, a palavra é o próprio Jesus. Como assim? Sim, a Bíblia, a palavra, é o próprio Jesus. E o cristão, ele acredita que a palavra de Deus não tem erros. Apesar dela ter sido escrita por homens, ela foi montada, né? Não sei quantos mil anos demoraram para montar essa palavra.
ela é infalível, ela não tem erro, ela não tem mentira, porque assim, Deus, o próprio Deus colocou isso tudo ali. Mas para você acreditar nisso, tem uma palavrinha chamada fé. Então eu, por exemplo, demorei 4 anos. Eu comecei a questionar Deus, mas eu não acredito. Como é que eu sei que a sua palavra é verdade? Não tem jeito de você acreditar. Você tem que questionar ele, você tem que conversar com ele e pedir para ele. Falar, Deus, eu quero saber, é verdade? Jesus, o Senhor é realmente a palavra? O Senhor foi mais do que um simples profeta? Se você quiser chamar Jesus de você, pode chamar ele de você também, ele não vai ficar triste. Se você quer dar respeito e acha que Senhor é o correto, chama de Senhor, do jeito que você quiser. Ele vai se agradar porque ele entende o seu coração. Então, o que é a palavra dele? A palavra dele é o próprio Jesus. Jesus disse que é a palavra. E para te falar que é verdade isso, eu vou... Lá você abrir a Bíblia, no Novo Testamento, se você pegar o Evangelho de João, você tem os 3 evangelhos, né? Começando lá em Mateus, e João é o último evangelho. Dos 3, ele é o 4º. Se você pegar lá em João 1... versículos de 1 a 5. Então, no começo, para você manusear a Bíblia, você vai penar um pouco, como sempre. Como você começa a aprender a falar inglês, a cantar, mexer com o computador. No começo, você vai ter dificuldade, né? Então, você vai lá para o Novo Testamento, no João. Não é a carta do apóstolo João, 1 João. Não, é João mesmo, o Evangelho. Então, João 1, que é o capítulo 1. Aí você vai ler, a gente vai ler aqui de versículos 1 a 5. Lembrando vocês que eu vou ler na versão da linguagem de hoje. Existe uma outra Bíblia em português muito legal que chama-se Bíblia Viva. Você encontra essas Bíblias na internet baratinho, tá? Elas são mais fáceis, de um entendimento mais fácil do que as que a gente normalmente usa nas igrejas, tá bom? Então vamos lá. João 1, de 1 a 5, versículos de 1 a 5. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele tá falando aqui de Jesus e você vai ver. Ele é a palavra. Ele é isso aqui, ele é esse livro aqui, ó, que você tá vendo, tá? Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, eles são 3 em 1, a gente não entende isso. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Você tem escuridão, eu tenho escuridão. Se você acha que você não tem, você está inteiramente enganado, você é um mentiroso. Desculpa. Lá em 1 João fala que aquele que fala que não peca é um mentiroso, já pecou. Então você tem um monte de escuridão escondida aí que você não sabe. Quando Jesus entra na sua vida, que algumas pessoas gostam de falar aceitar Jesus, não está assim esse termo na Bíblia não. Mas quando você começa a bater papo com ele, ler a palavra, ele entra na sua vida. E ele é um templo, né? Não é a igreja o templo. A igreja não é templo. O templo é aqui, ó. O templo do Espírito Santo é o seu corpo, é a sua mente. Ele começa a fazer uma renovação na sua mente. E aí ele começa a mostrar defeitos em você. Entende? Mas assim, você não se sente culpado. Você sabe que lá na frente você vai começar a lutar e ele vai te limpar. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 20 anos e a vida inteira. Mas ele vai te limpar nessa luta. Tá bom? Então Jesus é a palavra. Ponto. A gente tem que lembrar o seguinte, Jesus quando ele nasceu, a gente vai ver mais pra frente num outro estudo, a gente já tá acabando esse estudo aqui, tem vários profetas que 500 anos, 600 anos antes falavam do nascimento dele, tá? Tem uma coisa muito interessante, Jesus, a Maria, ela foi escolhida para ser como se fosse uma mãe dele mesmo, a mãe do Salvador. Ela trouxe ele dentro da barriga dela, como se fosse uma mãe, sei lá, de uma barriga, né? Carregando aquele bebê. Mas Jesus não herdou o DNA nem do José, ela não tinha tido relação sexual com ele ainda, e ele não herdou o DNA de Maria. Porque se ele tivesse herdado o DNA de Maria ou de José, ele herdaria o pecado. Ele veio sem pecado. Ele foi concebido de uma maneira sobrenatural porque ele é Deus. E ele veio para redimir o mundo, de uma maneira que a gente vai explicar aqui. Tá? E isso é importante você saber, tá bom? Então, outra coisa que a gente sabe aqui, que a palavra é infalível. A Bíblia não erra. Mas isso, você tem que acreditar em Gálatas, né? A gente vai lá para Gálatas, tá? A gente vai ler o seguinte, Gálatas 1, 8 a 9. Olha o que ele fala. Gálatas 1, de 8 a 9. Gálatas é bem pra frente, é uma carta de Paulo para a igreja de Galácia, né? E aí ele fala o seguinte, mas se alguém mesmo que sejamos nós, que é o apóstolo Paulo falando, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente do que temos anunciado, que esta pessoa seja amaldiçoada. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que é o sacrifício de Jesus, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então a gente entende, a gente sabe por fé
que isso aqui não foi modificado. Eles podem modificar palavras, mas eles jamais vão tirar a essência da palavra do que é que está sendo dita. E eu, Liliane, eu acredito na palavra como ela é. Eu leio a palavra, não acredito que dons foram para aquela época. Não, tudo que está escrito aqui eu acredito assim, palavra por palavra. E você vai ver que é muito fácil, você não acredita, mas você vai ver, tá bom? E também, para entender que as pessoas não podem modificar, Deus não vai permitir que se modifique essa palavra, a gente vai lá no final da Bíblia, na última página, em Apocalipse, que é um livro assim sobre o fim dos tempos, o que vai acontecer na política. E aí a gente já vai acabar nosso estudo de hoje. Apocalipse 21 é o finalzinho, tá? Desculpa, Apocalipse 22, que é o último capítulo, versículos 18 e 19. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João, aquele que andou com Jesus, tá? E ele fala assim, no 18 e no 19: Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo delas pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará delas bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte na fruta da árvore da vida e também a sua parte na cidade santa. Significa que qualquer pessoa que lê esse livro tem que acreditar no que ele é. Não posso manipular a Bíblia a meu favor, não posso manipular a Bíblia para ganhar dinheiro, como muita gente está fazendo, tá bom? Um abraço para vocês, até a